Saiu uma reportagem no GE.com dizendo que a decisão foi do BAP de colocar o elenco principal e que havia um incômodo, que houve um incômodo no departamento de futebol. Assim que eu vi essa reportagem, eu liguei, né, para pessoas muito fortes no Flamengo, inclusive pessoas que têm relacionamento direto com o BAP. E não foi isso que aconteceu. Inclusive o BAP, quando soube da notícia, o discurso dele foi: eu nunca me meti em escalação de treinador e nunca vou me meter. Isso nunca vai acontecer comigo como presidente. Então, é claro que não é verdade o que está sendo dito. Isso é o discurso do BAP para pessoas que são muito próximas ao BAP. Eu até escrevi, antes de eu passar para o Mauro, eu vou até ler aqui para falar ao pé da letra o que foi falado, né, pelo presidente para pessoas no clube. Não faz sentido nenhum. Eu jamais diria para um técnico quem ele deve escalar. Nunca fiz e não farei. Esse não é o meu papel. Teria sido esse o discurso do BAP, e que bate realmente, ô Mauro, com a postura dele. O BAP mal vai para o centro de treinamento. O BAP já deixou claro, lá é lugar do futebol, é do Boto, do Felipe Luiz, ele blinda o CT, ele não deixa pessoas de fora do futebol entrarem no CT. Agora, o que fica claro, e aí não sei de quem que partiu, se foi votação, se não foi, é que o Flamengo mudou o planejamento. Até que ponto isso pode interferir, Mauro, na sequência, né, da temporada, já que o Flamengo tinha um planejamento que era não usar o elenco principal no Campeonato Carioca, já que o Campeonato Brasileiro vai começar agora. Se você concorda com essa decisão e o que esperar desse Flamengo e Vasco de hoje sem o Ryan, que está acertado aí com o Bournemouth da Inglaterra por 35 milhões de euros, Mauro. Eu acho que a situação na qual o Flamengo se encontra, o ideal é utilizar os jogadores possíveis do time profissional, aqueles que estiverem com melhores condições, embora o período de treinamento seja muito curto, né? Para não deixar um time tão exposto. O time sub-20 sozinho, acho que não tem condição. Então, o sub-20 reforçado dos jogadores possíveis, 4, 5, 6, 7, quantos forem possíveis. Jogadores fundamentais como Jorginho, Arrascaeta, por exemplo, jamais deveriam ir para um jogo como o de hoje, na minha opinião, mas talvez você possa usar um dos zagueiros, um lateral, um outro lateral, um dos volantes, 2 ou 3 atacantes, né? E aí você vai compor ali com um ou outro menino. Acho que esse deveria ser o caminho. E preservar os jogadores mais importantes, não precipitar o lançamento desses caras. Aqueles que estiverem em melhores condições e tudo, que puderem jogar. O Pedro voltou a treinar até mais cedo por conta dele. Está em condição? Consegue jogar bem? 60 minutos? 45? Ok. Royal tem condição de jogo? Ayrton Lucas são laterais reservas? Ok. Everton Araújo, Alan, podem jogar? Cebolinha, Michael? Acho que é isso, analisar cada caso. Agora, alguns jogadores eu nem pensaria em colocar nesse jogo, mas nem pensar. Jorginho, Arrascaeta, por exemplo, um por ser um veterano, um jogador fundamental, o outro até pelo histórico, não só pela qualidade e importância dele, pelo histórico dele de lesões que já teve, que conseguiu até minimizar no ano passado, não sofreu tanto com isso, pelo contrário. Então, acho que a questão é essa. Essa escolha vai ser feita hoje, vai ser uma decisão tomada em cima da condição dos jogadores. O planejamento não foi mal feito, a execução foi ruim. A execução por parte do time sub-20. Aí isso vai na conta do departamento de futebol. E se o BAP foi numa reunião, obviamente não foi lá para falar sobre a série que ele está vendo, desejar feliz ano novo, isso já passou. Ele foi lá para conversar e colocar claramente para o departamento de futebol. Gente, vocês fizeram o planejamento, a situação agora está complicada, tem que encontrar uma solução. Porque não dá para... É muito simplista pensar, abandona o Carioca assim, vai disputar o torneio da morte. E aí você é obrigado a colocar os jogadores, tem que evitar o torneio da morte. Se não tiver jeito, vai ter que jogar. Mas tem que fazer algum esforço para evitar, porque senão são mais 6 jogos. Você sai do Carioca e joga 6 partidas. Obrigatoriamente. Mas se fizer 2, 3 jogos vencendo, já escapa do risco do rebaixamento. Sim, mas vai ter que fazer no mínimo 2, 3 jogos. E esses jogos vão ser em meio aos jogos do Brasileiro. Põe um time reserva. Os reservas têm que ser preparados para o jogo do time principal, vão para o banco, alguns eventualmente terão que ser escalados por uma razão ou por outra. Atrapalharia muito. Tem que tentar chegar em 4º lugar. Tentar ganhar um dos clássicos, empatar o outro, ganhar do Sampaio Corrêa. Fazer 7 pontos.
Ou empatar os 2 clássicos, ganhar no Sampaio Corrêa, fazer 5 pontos com 6. De repente, com isso, consegue se classificar. Em quarto, pelo menos. E tem que tentar. Então, o planejamento foi correto. A execução foi ruim, porque o time sub-20 não funcionou. E aí vai na conta do departamento de futebol. Porque é o time sub-20 jogando pelo profissional. Ali é o time sub-20 representando o time profissional. Sob a coordenação do Boto e até do Felipe Luiz, na minha visão. Acho que o Felipe Luiz tem que estar envolvido de alguma maneira. Não adianta botar só o Bruno Pivetti. O Bruno Pivetti tem que ser cobrado só ele quando for torneio de sub-20, jogando contra adversários dessa faixa etária e não contra adultos, né? Garoto de 18, 17 anos jogando contra adulto. Quantos anos tem o Wellington